Nesse capítulo de determinantes aí que nós começamos então semana passada, faltou alguns detalhes aí para explicar, né? Eu falei como calcular, eu expliquei como se calcular o determinante, né, de ordem 1, que é o próprio número, de ordem 2, de ordem 3, né, pela regra de Sarri, e expliquei como calcular o determinante utilizando o teorema de Laplace. Tá? Eu não usei a recorrência aqui, eu nem expliquei essa parte de recorrência. Já expliquei já direto o Laplace aqui, fui dando uma enxugada no conteúdo, como que calcula, né, o determinante através do cofator. E aí eu expliquei pelo teorema, né, porque eu tenho algumas propriedades aqui que eu vou comentar hoje, mas eu expliquei o básico. Eu tentei focar aqui para vocês como calcular o determinante de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. Eu não vou dar superior a 4, né, mas se vocês entenderam como calcula pelo teorema de Laplace, fazendo o escalonamento, uma fila de zeros, utilizando o teorema de Jacobi, já é o suficiente para vocês entenderem essa parte desse capítulo aqui. Então, por isso que eu enxuguei o conteúdo e fui explicando para vocês. Aí eu vou explicar só os teoremas aqui que estão faltando. Vou aceitar a Giovana, já vou aceitar aqui, que não apareceu para mim. Engraçado, peraí. Agora sim. Tá ok. Bom, então, percebam que aqui tem alguns exercícios aqui com determinantes, né? Que daí tem uma fila de zeros já, ordem superior a 4, ordem 5 aqui, mas eu não vou cobrar de ordem 5. Então, o que eu quero retratar nesta aula de hoje é calcular algumas propriedades, né? Ó, propriedades dos determinantes. Então, o que nós vamos tratar hoje será isso aqui. Deixa eu só ver uma mensagem aqui. Opa, por nada aí. Então é o seguinte, matriz transposta. Se você calcular o determinante de uma matriz transposta, primeiro você calcula o determinante da matriz e depois você calcula o determinante da matriz transposta. O que tem de diferente entre esses dois valores? Só o sinal. Deixa eu pegar aqui, perdão. Ele vai dar o mesmo valor. Deixa eu pegar um exemplo que vai ficar mais claro aqui para vocês. Aqui, ó. Isso. Aqui, isso daqui é o que resume. Aqui. Eu falei que ia dar sinal oposto, não, desculpa. Ele vai dar o mesmo valor. Então, o que está escrito aqui, ele fala assim, ó, o determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, se você pega a transposta, calcula o determinante e calcula o determinante da original, é o mesmo, não precisa. Por que tem essas propriedades? É para poupar tempo, na verdade. Se o exercício pede para calcular o determinante da matriz M e depois o da matriz transposta, você vai obter o mesmo valor. Então, observem aqui, ó, ele dá dois exemplos disso, tá? Então, ó, vou mostrar aqui. Então, pegar essa primeira matriz aqui, ó, você faz lá 1 vezes 5 e depois 4 vezes 2. Então, 1 vezes 5 menos, né, diagonal principal, multiplicação da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Então, vai ficar 1 vezes... fiz direto aqui, peraí. 1 vezes 5 menos 4 vezes 2. Então, isso daqui vai ser 5 menos 8, que isso é igual a menos 3. E essa aqui da frente é a mesma coisa, 1 vezes 5 menos 2 vezes 4. Então, a matriz transposta dá o mesmo resultado quando você faz o cálculo do determinante. Tá? Isso aqui eu fiz na de ordem 2. Se vocês fizerem nessa daqui de ordem 3, vai chegar nesse resultado aqui que é 9, tanto para a primeira quanto para a segunda matriz. Então, esta é a primeira propriedade. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Segunda propriedade. Então, a segunda propriedade está dizendo o seguinte: não percam tempo quando você tem uma fila de zeros. Então, se uma matriz tem uma fila de zeros, o determinante já vai ser zero. Você não precisa perder tempo para calcular. Você já coloca direto a resposta já. Então, vou mostrar aqui o exemplo. Aqui, ó. Dois exemplos, né?
se você tem uma fila de zeros, quando eu falo fila, quer dizer que pode ser linha ou coluna. Então aqui nós temos uma linha, ó, 0, 0, 0. Eu não preciso ficar calculando, pegando as duas colunas, repetindo a frente, fazendo as diagonais, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Se tem uma fila de zero, o determinante é zero. Aqui eu tenho uma coluna, ó, toda de zeros. Então o resultado é zero. Não importa se tem letra aqui no meio, não importa mais nada. Se você tem uma fila de zeros, o determinante vai ser zero. Então esta é a segunda propriedade. Terceira propriedade. Multiplicação de uma fila por uma constante. Então o que acontece aqui? Então, se você já sabe o resultado, por exemplo, ó, nós sabemos o resultado, digamos que nós sabemos o resultado do determinante dessa matriz aqui, né? Aí aparece uma outra matriz, como essa daqui, ó, no qual uma fila foi multiplicado por 7. Deixa eu apagar aqui. Olhem aqui, ó. Você fala 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. E 7 vezes 7 dá 49. Entendam que eu não estou multiplicando um número por uma matriz. Eu estou colocando em evidência. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro aqui para não confundir com um número multiplicando uma matriz. Vamos tentar entender aqui, ó. O que ele dá é isso daqui, ó. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: se vocês forem calcular, é claro que com a calculadora é tranquilo para multiplicar aí. Mas imagine, você tem que fazer tudo isso mentalmente, ali o cálculo, fazer na mão. É mais fácil você tirar ali um valor dali de dentro da matriz, você colocar em evidência alguma coisa, do que você ficar multiplicando com o 7, com o 14 e com o 49. Você vai fazer lá 14 vezes 3 vezes 7, aí depois 49 vezes 3 vezes 2. Em vez de você utilizar esse número alto, o que você pode fazer? Você tem que, é claro que você tem que ter esse olhar, né? Você tem que ter essa... você tem que ser rápido na hora de pensar ali, falando assim, olha, esta primeira linha, todos os números são o quê? Todos os números são múltiplos de 7. Então, se você divide isso daqui por 7, dá 1, tá aqui. Se você divide esse daqui por 7, dá 2, tá aqui. E se você divide esse daqui por 7, dá 7, tá aqui. Então, quando você tem uma fila multiplicada por um número, né, se você consegue colocar esse número em evidência, você pode jogar ele aqui fora da matriz. Reparem que só essa fila poderia ser feito isso. Ó. Depois aqui, ó, 7, 3 e 0 não dá, porque eles não têm fator comum. 14, 5 e 2 também não tem fator comum. 49, 2 e 7 não tem fator comum, olhando as colunas. Nas linhas, a primeira tem o fator comum, que é o 7. Na segunda não tem fator comum. Na terceira não tem fator comum. Vamos ver o outro exemplo aqui. Ó, observem aqui agora. Na primeira coluna, ó, tem 5, 10 e 15. 5, 10 e 15. Os três números são múltiplos de 5. Então, a gente coloca o 5 aqui fora. E aí, você vai fazer a divisão, né? Ó, 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Você está colocando em evidência um fator ali comum daquela fila. Só que daí ele é engraçado porque daí ele quer dizer o seguinte, essa propriedade, que quando você tem uma fila que é múltipla de um mesmo número, você está calculando o determinante, então você pode colocar esse valor lá fora, né, do determinante, resolver o determinante e depois multiplicar o resultado final por esse número 5. Reparem aqui, ó. Agora escolhe a segunda coluna. 7, 28 e 7. Então, todos os números são múltiplos de 7. Então, ele coloca o 7 aqui fora e aí faz a divisão. Ó. 7 dividido por 7 dá 1, está aqui. 28 dividido por 7 dá 4, está aqui. E 7 dividido por 7 dá 1, que está aqui. E a terceira coluna, todos os números são múltiplos de 2. Então, ele coloca o 2 aqui fora. E aí ficou 2 dividido por 2, que deu 1. 8 dividido por 2 deu 4. 16 dividido por 2, que deu 8. Reparem que foi feito todas as colunas. Cada coluna tinha um valor para colocar ali como fator comum, né? Fator comum em evidência.
Repare que ainda sobrou aqui, ó. Agora, olhando as colunas, já foi feito, né? Todos os valores ali colocados em evidência. Mas daí, ó, nas linhas, a primeira não tem fator comum, na segunda tem, na terceira também não tem, mas na segunda tem, ó, é múltiplo de 2, múltiplo de 2, múltiplo de 2. Então ele pode colocar esse valor ali fora, em evidência. Tá aqui, ó. E repare que em vez de... Qual que é a vantagem daqui? Ah, eu tenho que fazer isso daqui? Não, mas é uma propriedade que eu estou explicando que é válida para ser utilizada, para se utilizar para calcular o determinante. Reparem que em vez de calcular o determinante desta matriz aqui, ó, desta matriz aqui, ó, com 5, 7, 2, 10, 28, 8, 15, 7, 16, que são números altos, em vez de você multiplicar ali para encontrar o determinante, se utilizar esta propriedade, vocês podem fazer o quê? Colocar esses valores aqui fora, calcular o determinante desta matriz aqui, que é mais fácil, calcular com o 1 ali, o 2, o 3 são números menores, calcula o determinante e depois multiplica por 2, 2, 7 e 5. Né? No caso aqui, 5 vezes 7 vezes 2 vezes 2 dá 140. Aí calcula o determinante dessa matriz e multiplica por 140. É o que ele está mostrando aqui. Ó. Ele quer dizer que essa propriedade aqui, eu tenho válido, é válido isso daqui, ó, o que ele está dizendo. Se você tem um número multiplicando um determinante, não a matriz, não é um número que multiplica toda a matriz. Lembrando para quem está assistindo às aulas, essa barrinha aqui, ó, que está aqui e aqui, essas duas barrinhas significa determinante. Então, se você tem um número qualquer, por isso que ele deixa o K aqui, ó. Se você tem um número qualquer que multiplica o determinante, então esse número, se você quer colocar ele dentro da matriz ali do determinante para calcular, você pode multiplicar qualquer linha. Mas lembra, eu não multiplico todos os números, eu multiplico apenas uma fila. Ou eu multiplico a linha, ou eu multiplico a coluna. No caso aqui, ó, ele multiplicou a primeira linha ou a última coluna, por isso que aparecem os Ks ali. Eu poderia colocar mais uma aqui ainda. Ó. Vou colocar que ele multiplicou a primeira. Então fica K, 4K, 7K. Depois 2, 5, 8, 3, 6 e 5. Essa matriz que eu fiz aqui, esse determinante que eu fiz aqui agora, tem a mesma validade dos outros anteriores aqui. Todos eles dão o mesmo resultado. Todos dão o mesmo resultado. É isso que ele quer mostrar nesta propriedade. Vocês podem ir perguntando, tá? Se você fala, ah, professor, não estou entendendo, alguma coisa, outra, vai perguntando. Aqui são só as propriedades, tá? A forma geral de se... Lembrando bem, a forma geral de se multiplicar o determinante ali, né, de se calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4, eu já expliquei. Aqui eu só estou explicando as propriedades que ajudam ali na interpretação ou de uma forma mais rápida para resolver os determinantes. Bom, agora sim, aqui, ó, quando que muda o sinal, né? Então, aqui ele está dizendo assim, ó, troca de filas paralelas. Então, se você tem uma matriz, deixa eu pegar aqui já com números, né? Mais fácil para vocês entenderem. Ele está dizendo o seguinte, ó, nesta propriedade. Se você tem uma matriz e aí um cálculo de determinante da matriz, e aí você troca as filas de lugar, você troca a coluna de lugar, ou você troca a linha de lugar. Nesse caso aqui, ó, nós temos as linhas sendo trocadas de lugar. Então, ó, a primeira linha e a segunda linha. Há uma inversão aqui. Ele troca de lugar. A linha de baixo vai para cima, a linha de cima vem para baixo. Então, ele troca. E o que acontece com o determinante? Você não precisa calcular o determinante duas vezes. É isso que a propriedade está dizendo. Se você calculou o determinante dessa primeira matriz, deu menos 22, se você trocou as linhas de lugar, o resultado só inverte o sinal. O 22 permanece, só muda, fica mais 22. Observem aqui, ó, no segundo exemplo. Foi trocado a primeira coluna, que é essa daqui, ó, primeira coluna, com a terceira coluna. Ó, trocou as filas de lugar. Então, quando filas paralelas, né, pode ser linha
ou coluna. Quando filas paralelas são trocadas de lugar, o que muda no determinante? Só o sinal. Professor, eu calculei o determinante e deu menos 37. Troquei a coluna de lugar. O que acontece? O determinante fica mais 37. Beleza, professor. Mas daí eu troquei uma linha de lugar também. Então, você, além de trocar a coluna de lugar, né, você inverte ali a coluna de lugar, aí você também troca uma linha de lugar. O que acontece? Muda o sinal de novo. Cada vez que você inverte uma fila, né, que você troca a fila paralela ali, você acaba mudando o sinal. Só que ele só fica oscilando, fica menos ou mais, menos ou mais. É isso que muda. Tá? Então, se você trocar filas de um determinante, né, filas paralelas de lugar, você tem que muda só o sinal ali do resultado do seu determinante. Filas iguais. O que acontece então nessa propriedade aqui quando você tem filas iguais? Se você tem um determinante com filas iguais, você não precisa nem calcular, o resultado é zero. É igual fila nula, né? Quando você tem uma fila de zeros, o resultado é zero. E quando você tem filas iguais, você também tem o determinante zero. Tá aqui, ó, os dois exemplos. Então você olha lá, está pedindo para calcular o determinante. Eu já dei isso em prova, hein? Só para ver se o aluno sabe o teorema ou não. Eu falo, por que isso daqui é zero? Já está mostrando aqui, ó, por que esse determinante aqui é zero? Ó? Por que é zero? Porque a primeira linha é igual à segunda linha. São filas paralelas iguais. Por isso que o determinante dá zero. Eu não preciso calcular, eu já sei que dá zero. Aqui mesma coisa, ó, colunas, né? Duas colunas aqui, que são filas, né, paralelas iguais. Qual que é o resultado do determinante? É zero. Se você fosse calcular aqui, você ia ter que calcular de que forma? Pela regra de Sarri, pegar as duas colunas aqui da frente, as duas primeiras colunas, passar à frente, multiplicar as diagonais principais, as diagonais secundárias e fazer a soma das diagonais principais menos a soma das diagonais secundárias. E o resultado qual seria? Zero. Então, para você não ter que fazer todo aquele cálculo pela regra de Sarri, se você enxerga as duas filas iguais, o resultado é zero. E se tiver duas filas proporcionais, também vai ser zero. O teorema de Cauchy aqui, eu não vou nem falar dele, por quê? Porque é uma outra forma de se resolver o determinante de ordem superior a 3. E para não confundir mais a cabeça de vocês, porque já é bastante coisinha para ficar lembrando, eu vou deixar só no teorema de Laplace e Jacobi, né? Jacobi e Laplace junto ali, que já é o suficiente. O de Cauchy pode deixar aqui. É uma outra forma de se resolver determinante, mas vamos ficar com uma só. Em vez de duas, a gente fica com uma só. Filas paralelas proporcionais. Se vocês também conseguirem enxergar isso, né, na hora que eu colocar na prova, você consegue deduzir que o determinante também vai ser zero. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Um exemplo. Mas aqui ele não trouxe o exemplo, mas dá aqui para fazer aqui, ó. Aqui, só tem uma demonstração aqui só. Tá, então só tem esse exemplo, achei que tinha mais. Ele só mostra aqui, ó. Se você enxerga aqui ele trouxe com letras, eu vou dar um só com números. Se você enxergar aqui, uma fila é proporcional à outra, ó, tá vendo aqui, ó? Essa fila, no caso a coluna, né, é proporcional a essa. O que é proporcional? Todos os números aumentaram na mesma proporção, foram multiplicados por um mesmo número. Então, aqui tem x, y, z, aqui tem 2x, 2y, 2z, tem o dobro. Então, significa o quê? Que elas são filas paralelas proporcionais. Qual que é o resultado do determinante? Zero. Não preciso ficar calculando regra de Sarri. Se eu enxerguei as duas filas paralelas proporcionais, o resultado é zero. Vou pegar aqui um exemplo. Vou fazer um exemplo qualquer aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui 1, 3.
Tá, então aqui, ó, eu não preciso nem calcular o determinante. Eu já sei que dessa matriz que eu fiz aqui, o resultado do determinante é 0. Por quê? A primeira linha e a terceira linha, né? No caso, a terceira linha é proporcional à primeira. O que aconteceu ali da primeira para a terceira linha? Ixi, ninguém quer falar hoje, hein? Fala, Giovana. Primeira linha e a terceira linha. O que acontece? Foi multiplicado por quanto? Ninguém, gente. Opa, Ambos pode é falar. multiplicado por 3? Isso. É só isso. Essa é a propriedade ali, tá, ó, que eu quero mostrar. Então, eu posso dar um exercício desse na prova. Eu não vou pegar os teoremas mais difíceis, eu vou pegar os mais simples. Ó, eu vou colocar lá uma fila de zeros. Aí eu vou perguntar, por que esse determinante é zero? Isso é só você falar, ó, porque tem uma fila de zeros. Por que eu dou uma matriz dessa daqui, né, um determinante desse, e pergunto, por que é zero? Você só fala assim, porque tem filas paralelas proporcionais, só isso. Então, eu não vou dar os mais difíceis, eu quero que vocês peguem os teoremas mais fáceis, que são aqueles que podem ser utilizados aí realmente aí, de uma maneira mais fácil. Você consegue enxergar aí, isso? Então, ó, são proporcionais? São. Se você consegue enxergar isso, você consegue explicar, então, por que deu zero. Por que é zero? Porque tem duas filas paralelas proporcionais. Só isso que tem que responder. Então, aqui ele apresenta os exercícios, né? Sobre isso, sobre essa parte dos teoremas ali. Aí ele tem aqui um teorema da adição, uma propriedade, na verdade, sobre a adição, que eu acho assim, que daí já não tem tanta vantagem vocês utilizarem isso daqui para resolver determinante, porque é mais difícil você enxergar toda a dedução que é feita aqui do que calcular a regra de Sarri, por exemplo. Então é mais fácil calcular Sarri, em vez de utilizar o teorema da adição. Mas o que ele quer mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, mas ele mostra com letras aqui. Ele fala assim, ó, se eu conseguir separar ali um número, né, através de uma soma, eu posso colocar isso como a soma de duas matrizes, né, o cálculo do determinante através da soma de duas matrizes. Eu vou tentar mostrar com um número aqui. Vou pegar aqui. Então aqui, ó, ele fala assim que eu posso separar, se tiver alguma vantagem nisso, é claro, né, para fazer o cálculo. Então eu poderia falar assim, aquela fila ali do meio ali, né, o 4, o 7 e o 10, eu vou separar como a soma, então, de duas colunas. Reparem que é só ela, o resto continua, tá? Então aqui é a mesma coisa que, vou escrever aqui embaixo, que 2, 1, 0, eu vou colocar como soma aqui. Então o 4 eu poderia falar assim, eu quero que fique 2 mais 2 aqui. Aí o 7, vou colocar 4 mais 3. Aí o 10, eu vou colocar 5 mais 5. Tá? E aí aqui fica o 6, o 1 e o 3. Aí eu separo em duas matrizes, é só isso, mas eu não vou cobrar em si isso daqui não, só estou explicando como funciona esse teorema. Então eu poderia separar em duas matrizes, 2, 1, 0, 2, 4, 5, aí 6, 1 e 3, e escrever isso como uma soma, então, de duas matrizes, separando aquela fila do meio ali, né, no caso a coluna. Então, repete de novo, 1, 2, 1, 0. Aí aqui no meio eu pego agora os valores que eu separei ali, 2, 3, 5. E aqui na frente o 6, 1, 3. Então, é só para mostrar que é possível fazer isso também
eu posso tanto separar como eu posso unir dois determinantes se eu tiver filas iguais, né? Um exemplo seria, deixa eu pegar aqui. Imagina lá que eu tenho a soma de dois determinantes. Eu tenho lá 1, 2, 5. Reparem aqui que eu estou dando esse exemplo agora, só para tentar mostrar, né, agora o caminho inverso ali. Então, ó, se eu tenho lá, por exemplo, a soma de dois determinantes. Então, se vocês conseguirem enxergar isso, ó, enxergam que a primeira coluna desta matriz é igual à primeira coluna da segunda matriz. A terceira coluna da primeira matriz é igual à terceira coluna da segunda matriz. A única coisa que está de diferente é a do meio. Então, em vez de você calcular duas vezes ali, o determinante, né, eu calculo o determinante da primeira e calculo o determinante da segunda para depois somar, eu poderia fazer a soma. Eu posso, ó, eu mantenho, eu repito aqui a primeira e a última, porque são iguais. E aí eu somo apenas a do meio, ó, o 2 e o 7, que dá 9, o menos 1 e 1 somados dá 0, e o 3 e o 0, que dá 3. E aí eu calcularia apenas o determinante desta última aqui. Então, é isso que o teorema quer mostrar para vocês. A combinação linear de filas paralelas, isso daqui é válido e isso daqui foi o que nós utilizamos no teorema de Jacobi. Eu posso fazer uma combinação linear. Nesse caso aqui do teorema específico, né, ó, teorema de combinação linear, ele está dizendo que se você conseguir enxergar que duas filas, que uma fila surgiu da combinação linear das outras duas, o determinante é zero. Mas também é difícil de enxergar isso daqui. É mais fácil você calcular pela regra de Sarri. Então, não vou cobrar esse teorema também, porque é mais complicado de você enxergar isso na prova. Olha aqui como vou mostrar o exemplo. Ele fala assim, ó, os dois determinantes aqui, o primeiro ou o segundo, os dois dá zero. Por quê? Porque esta fila que está destacada aqui, ó, essa coluna que está destacada, ela é uma combinação linear das outras duas. Repare que o 5, ele é o quê? Ele é o primeiro mais o segundo. Ó. Então, das duas colunas, né? A primeira coluna com a segunda. 2 mais 3, 5. Aí tem que manter a ordem para as outras para ser válido essa regra, tá? Então, 2 mais 3, 5. 4 mais, somado com menos 1 dá 3. E 5 mais 4 dá 9. Então, a terceira coluna é uma combinação linear das duas primeiras. Por isso que o determinante é zero. E nesse segundo exemplo aqui, aí tem uma multiplicação. Além da soma, tem uma multiplicação. Ele fala assim, ó, se eu multiplicar a primeira linha por 2 e multiplicar a segunda linha por 3, e aí somar elas, vai chegar nessa última aqui de baixo. E por isso que o determinante é zero. Então, se você pegar 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, então 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 7. Então, vou ter que grifar aqui do lado. Aqui está multiplicando essa primeira por 2. E multiplicando a segunda por 3. E aí faz a soma, né? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. 15 mais 8, 23. Então, quando você tem que uma fila é combinação linear das outras duas, né? No caso do determinante de ordem 3, nós temos que o determinante é zero. Eu já sei que isso daqui vai dar zero. O resultado determinante é zero, o resultado determinante é zero. Mas é mais difícil de enxergar essa. Aí está aqui o teorema de Jacobi, que foi o que eu expliquei para vocês na última aula. E depois eu fiquei procurando aqui onde que estava escrito o teorema de Jacobi, que é a propriedade 10. E
E aí depois eu mandei no grupo para vocês e falei para vocês fazerem um exercício. O exercício, deixa eu pegar aqui. O exercício 225, né? Eu falei, ó, façam o exercício 225 utilizando o teorema de Jacobi e o teorema de Laplace, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem. Certo? Então, eu queria mostrar para vocês ali, a regra de Chiot aqui também eu não vou passar, porque basta fazer pelo teorema de Laplace, que já é o suficiente para calcular o determinante de ordem superior a 3. Então, é isso que eu queria só retomar ali algumas propriedades. Alguém tentou fazer o exercício 225? Vou entender como um sim. Ninguém fez? Eu fiz a B, professor. Aquela B, eu na realidade fiz errado, né? Não, você tá. Era para fazer o 225 e eu fiz outro, né? Acho que você fez, acabou fazendo outro. Mas do jeito que você estava fazendo, foi no caminho certo. Você só inverteu as colunas na hora de substituir lá. Daí eu refiz e coloquei as colunas certas. Então eu vou fazer mais um com vocês. Eu vou fazer o I. Vou fazer o A. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou fazer o B e vou mostrar para vocês que não precisa eliminar exatamente a primeira coluna. Eu vou eliminar a segunda porque já tem uma ordem aqui, ó. É 1, 1, 3 e 0. Então eu vou fazer a B dessa 225. Deixa eu só recortar ela aqui para eu poder fazer em outro lugar. Só um minutinho aqui, peraí aqui. Hoje eu gostei da aula já, ó, teve mais alunos participando. A última aula estava muito fraquinho, poucos alunos. Na quarta-feira vocês têm aula com a Alessandra também, né? Sim. Ninguém falou nada para mim, né? Tava dando choque de horário, não tava? Não, porque ela não tá dando aula, professor. Ela manda o conteúdo, daí tem dia que ela dá, ela passa, tem outro dia não. Ah, bom. Não tá Porque dando. eu conversei com ela, ela falou para mim que ia dar aula, que ia fazer aula online. Aí eu falei assim, Alessandra, eu tô dando aula, daí tem que ver o choque de horário. Daí ela falou que ia conversar com vocês, mas eu acho que ela vai dar algumas aulas. Então vamos ver aqui, ó, pessoal. Então eu posso, em vez de eliminar a primeira aqui, né, eu vou pegar essa daqui já que já tem um zero, ó. Já tem um zero aqui. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer esse 3 aqui virar zero e fazer esse 1 virar zero. Por quê? Porque daí eu fico com uma fila de zeros. E qual que é a vantagem de ter uma fila de zeros? Na hora de calcular o determinante, eu só calculo o cofator do 1 que está lá em cima. Então fica mais fácil. Então deixa eu destacar aqui para vocês enxergarem bem aí, ó. Então eu vou pegar como base esta coluna aqui. Poderia ser qualquer fila. Pode ser coluna ou linha, qualquer uma delas, desde que você consiga fazer o que eu vou fazer agora, que é aplicar o teorema de Jacobi e depois o teorema de Laplace. Então, a ideia aqui é fazer o 1 virar 0 e o 3 virar 0. O resto, não me importa o que vai acontecer com o resto, mas o 1 tem que virar 0 e o 3 tem que virar 0. E como que eu faço isso? Eu faço uma multiplicação. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é multiplicar. Então, eu tenho que multiplicar a primeira por um número
que quando somado com esse 1 aqui embaixo, olhando a coluna aqui, né? Ó, a linha base aqui é o 4, o 1, o 2 e o 0. No caso aqui, o meu 1 aqui, ó. Eu vou multiplicar o 1 por quem? Para quando eu somar com o de baixo, isso daqui virar 0. Eu estou fazendo uma combinação ali das duas filas, né? Então, eu tenho que multiplicar essa primeira por menos 1. Então, se eu multiplico essa primeira aqui por menos 1 e somo com a segunda, vamos ver o que que dá. Vou fazer aqui na frente. Então, ó. Então, vai ficar... Eita, apaguei. Vai ficar lá assim, ó. 4, a primeira eu não mudo, tá? Então, fica 4, 1, 2 e 0. Mas a segunda agora vai fazer essa combinação. Então, eu vou multiplicar por menos 1 a primeira e somar com a de baixo. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 somado com 3, menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somado com 1, dá 0. Conseguimos fazer aquilo que nós queríamos, que é fazer aquele 1 virar 0. Então, esse é o objetivo. Agora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 somado com 0 dá menos 2. 0 vezes menos 1 é 0. E 0 mais 2 é 2. Bom, então fizemos o quê? Fizemos o 1 virar 0. Ok. E agora? Agora eu tenho que fazer o 3 virar 0. Então, utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos multiplicar a primeira. Vamos multiplicar a primeira, né, por menos 3 e vamos somar ela com a terceira. Então, aqui vai ficar 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 somado com 5 dá 7. Menos 12, né, com 5, então dá menos 7. Então, menos 12 com 5, menos 7. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Somado com 3 dá 0. Então, atingimos também o objetivo, que era fazer o 3 virar 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 somado com 2 dá menos 4. 0 vezes menos 3 dá 0. E 0 somado com 2 dá 2. A última eu não preciso, porque já tenho 0 lá, ó, já é 0. Então, eu só copio essa última aqui, porque eu já tenho 0 na onde eu quero. Pronto, então agora nós temos duas matrizes, no caso ali o cálculo de determinante equivalente. Tá? O cálculo do determinante desta primeira aqui é igual ao cálculo do determinante desta segunda. Qual que é a vantagem? A vantagem é que nesta segunda aqui que nós fizemos aqui, eu calculo o cofator de apenas um número. E na primeira eu teria que calcular o cofator de 3 números. Eu teria que calcular o cofator de 1, o cofator de 1 e o cofator de 3. Agora aqui, para fazer o cálculo do determinante, né, eu faço apenas, vou fazer aqui embaixo, ó, o determinante, então, desta matriz vai ser igual a menos, no caso aqui eu vou escrever certinho na ordem. O determinante dessa matriz vai ser igual a 1, que é esse 1 aqui, ó, vezes o cofator dele, vezes o cofator de 1. Ah, mas quem que é o cofator de 1? Então eu vou fazer aqui na frente o cofator de 1. Ó. O cofator de 1 é igual. O cofator de 1 é igual a menos 1 elevado a i mais j. Lembra? Elevado a linha mais a coluna que esse 1 está. O 1 está na primeira linha. Então, ó, primeira linha. Mais a coluna. Ele está na segunda coluna. Então, 1 mais 2. Vezes o determinante do que sobra. Então, ó, você elimina a linha e elimina a coluna, no caso aqui que é a coluna de zeros. Elimina isso daqui. Então, vezes o determinante do que sobrou, né? Quando você tira a linha e a coluna do 1. Então, sobrou quem? Sobrou menos 1, menos 7 e 1. Depois, menos 2, menos 4 e 2. Depois, 2, 2 e 1. Então, é isso daqui que nós temos. Deixa eu passar aqui para frente.
E agora? Agora nós temos que fazer o cálculo aqui do determinante. Então, eu faço o quê? Eu repito aqui à frente, né? As duas primeiras colunas, ó. Menos 1, menos 2, menos 7, menos 4, 1 e 2. E aí eu faço a regrinha lá, né? Eu multiplico aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou multiplicar aqui, ó, as diagonais principais. Então, isso daqui vai ficar lá, ó. Menos 1 vezes menos 4 vezes 1 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes 1 dá menos 4. 2 vezes menos 7 dá menos 14 vezes 2 dá menos 28. Aí eu faço a secundária agora. E aí nós vamos ter, então, menos, abro parênteses aqui, olha lá, 2 vezes menos 4 vezes 1, então dá menos 8. Menos 1 vezes 2 vezes 2, dá menos 4. Aí, menos 2 vezes menos 7 dá mais 14. Vezes 1 continua mais 14. Bom, então, o determinante. Então, vai ficar aqui, ó, o cofator de 1, né? Vai ser igual. Menos 1 elevado a 1 mais 2. Então, menos 1 elevado a 3. Vezes. Aí aqui, ó. 4 menos 4 dá 0. Sobra, então, menos 28 ali. Dentro do parênteses tem o menos 8 menos 4 dá menos 12. Menos 12 mais 14 dá 2. 2 positivo vezes esse menos que está aqui fora, então dá menos 2. Então, o cofator de 1 é igual. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Vezes menos 28 e menos 2 dá menos 30. Então, o cofator de 1 é igual a 30. Então, chegamos aqui ao resultado 30. Aí eu posso calcular o determinante. Ó. Quem que é o determinante da matriz? O determinante da matriz é o 1 vezes o cofator de 1. Mas quem que é o cofator de 1? O cofator de 1 é 30. Então, o determinante desta matriz é igual a 30. Está resolvido aí, então. Então, esse é o resultado aqui, ó, do exercício, do item B, do exercício que eu pedi para vocês fazerem aí, acrescentarem na lista de exercícios, tá? Provavelmente eu darei um desse na prova para vocês fazerem. Então, vocês têm que saber calcular para chegar no resultado lá, para pôr o resultado correto. Bom, então, chegando ao final da aula,